Meus amigos, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na parte primeira das causas primárias, do capítulo 1 de Deus, provas da existência de Deus. A questão número 8 faz a seguinte pergunta: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? O que a espiritualidade superior nos responde? Outro absurdo, que o homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Allan Kardec, nessa mesma questão de número 8, faz o seguinte comentário: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. O que é acaso? Eis o que o Espírito Miramês nos responde. O orgulho nos faz esconder Deus pela fraqueza do entendimento, colocando-o como acaso, a palavra que nada expressa na linguagem dos homens. E quem o desmerece esconde os seus próprios valores, porque dependemos da sua iluminada presença e a sua magnânima existência espiritual. Se o acaso não existe, como compará-lo a um ser que existiu sempre e que tem na mais existência do que toda a criação? Quer dizer, existe há mais tempo, há muito mais tempo do que toda a criação junta. Absurdo dos absurdos, nada se faz por acaso. Para tudo existem leis que nos pedem obediência, para que a harmonia se faça. É justo que observes o mundo em que vives. Se não se pode viver sem que se tenha leis para obedecer, e ao infrator vem logo a corrigenda. As coisas espirituais obedecem às mesmas regras e o comando divino é vigilante, operando em todos os sentidos para que estas leis sejam cumpridas no sentido de estabelecer a paz e o bem-estar em todas as direções da vida. A alma já moralizada é obediente, ela estuda e compreende o que deve ser feito e respeita todos os direitos alheios. Por isso é que vive em paz com a consciência. Enquanto não trabalhamos os caminhos traçados e vividos por Jesus, permaneceremos em guerras em nós mesmos e sofreremos as consequências da nossa ignorância. A própria ciência dos homens desmente o acaso, porque para tudo tem uma explicação lógica. A gestação de um filho no ventre de sua mãe, ou a formação de um fruto e de uma flor, era debitada na conta dos mistérios, atribuída ao acaso, por não se saberem os fundamentos da própria vida estuante e vigorosa em toda a criação. Entretanto, agora, no século XXI, na hora da luz, quando os céus se aproximam dos homens, ou quando os homens abrem os corações ante outras dimensões da vida, não se deve falar em acaso. Por esse assunto, marcar ou reavivar os caminhos da ignorância espiritual. O acaso, ainda que tivesse existido, teria morrido por falta de alimento.
Se todo efeito tem uma causa na dedução comum entre os homens, eis que os efeitos invisíveis estão apoiados em causas mais sutis do que pensamos. Em tudo, repitamos, existe um comando inteligente que de nada esquece, uma onisciência operando para a harmonia de todas as coisas. Isto certamente nos dá muita alegria, e a esperança cresce para a dimensão do amor. O respeito a Deus deve ser o primeiro ato de cada dia, como que uma oração de agradecimento por tudo que recebemos do seu imensurável amor. E esse ato, meus amigos, nos colocará mais próximos da sua ação benfeitora. Cumpre-nos esclarecer que Deus está presente em nossa vida e faz o nosso viver, deixando a nossa parte para que a façamos com as nossas próprias forças. Mesmo assim, a sua misericórdia é tamanha que, se pedimos ajuda além da que Ele nos dá naturalmente, pela sua inestimável bondade e o seu inesgotável amor, a todos os seus filhos, Ele nos atenderá. Porém, não nos façamos surdos às suas leis, para que não venhamos cair em novas e piores tentações. Esqueçamos-nos do nada e lembremos-nos do tudo. Esqueçamos-nos da inércia e lembremos-nos do trabalho. Trabalhando, esqueçamos-nos do ódio e abracemo-nos, vivendo o amor. Porque essa disposição à verdade nos garantirá a paz espiritual e a alegria permanente no coração. Vamos nos lembrar de Jesus com todo o carinho, Ele que veio anunciar para todas as criaturas o reino de Deus, lembrando-nos que nenhuma das suas ovelhas se perderia e que não existe órfão na casa do Pai. Isso significa esperança para todos nós, encarnados e desencarnados, pela presença da fé. É bom que deixemos bem claro que todas as combinações da matéria são forças de Deus na luz do teu entendimento. Queridos amigos, encerramos com essa pequena mensagem, então, de Chico Xavier. Que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente, que um pequeno grão de areia, de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Muita paz a todos, meus amigos.